Segundo o GE, o Flamengo fez uma consulta ao meio-campista Thiago Almada do Atlético de Madrid, porém o jogador não tem interesse de voltar para a América do Sul neste momento. A informação do GE diz que, além disso, o atleta está aguardando a Copa do Mundo para ver se consegue receber alguma oferta do futebol europeu. Lembrando que, além do Flamengo, outro clube que também tem interesse em Thiago Almada aqui da América do Sul é a equipe do River Plate, que seria sim um grande concorrente do Flamengo na busca pelo meio-campista da seleção da Argentina. Então, com essa informação importante, uma vez que o Flamengo mais uma vez demonstra claramente que está no mercado em busca de um meio-campista, uma vez que De Arrascaeta não consegue jogar tantos jogos, uma vez que ele também está na Copa do Mundo, teve a sua segunda lesão na temporada. Pensando desta forma, o Flamengo em busca de um meio-campista, Thiago Almada seria uma boa opção, porém, podemos perceber que o atleta não deseja, no momento, voltar para a América do Sul. O Thiago Almada ele seria uma grande contratação tanto para o Flamengo quanto para qualquer time aqui da América do Sul. É um jogador que a gente já teve a oportunidade de acompanhar aqui no futebol brasileiro. A gente viu como o Thiago Almada jogou bem aqui na época que jogou no Botafogo, tanto que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, e ele foi um dos grandes destaques desse time. E seria uma contratação assim, fantástica para o Flamengo. Acho que essa é a contratação, por exemplo, que mudaria o patamar do time titular do Flamengo. Tá? Eu acho que ele, por exemplo, seria titular no lugar do Samuel Lino. Só que esse jogador provavelmente não quer voltar para o futebol brasileiro, até porque esse jogador tem mercado na Europa, é um jogador que provavelmente deve ter sim um destaque interessante na Copa do Mundo, seja sendo titular da seleção da Argentina, seja sendo um jogador que vai entrar muitas vezes no segundo tempo. É um jogador que tem jogado bem também na seleção da Argentina e acho que assim, pensando em relação ao Flamengo, seria uma baita contratação, mas eu acho que o Thiago Almada não deve ter tanto interesse, não para voltar para o futebol brasileiro, acho que o futebol sul-americano no geral ele não deve querer voltar. Até porque a gente tem que entender que, por exemplo, que jogadores dessa qualidade muitas vezes querem ficar na Europa. O Lucas Paquetá, por exemplo, é um jogador desse nível, um jogador de nível de seleção brasileira titular. Só que o Lucas Paquetá voltou para o futebol brasileiro porque ele quis jogar no Flamengo. Porque se não fosse isso, o Lucas Paquetá provavelmente estaria jogando, por exemplo, em outro time da Premier League. Mas não é o caso do Thiago Almada. O Thiago Almada, pelo jeito, quer ficar na Europa. E é muito improvável que o Flamengo consiga contratar, seria uma contratação incrível. Acho até que o Thiago Almada ele poderia sim disputar com o Arrascaeta e também jogar de meia pela esquerda. Eu acho que ele poderia jogar no lugar do Samuel, mas acho que o Flamengo vai ter que buscar outro meio-campista, porque o Thiago Almada não deve querer voltar para o futebol sul-americano, não. Para falar a verdade, o Thiago Almada não seria um substituto do Arrascaeta, até porque o Thiago Almada, quando jogou, pelo menos no futebol brasileiro, jogou muito mais pelo lado esquerdo do que de camisa 10. E se você pudesse ter a oportunidade de contratar um Thiago Almada, vamos ser sinceros, o Thiago Almada não seria reserva do Flamengo, né? Ele seria titular em qualquer um dos dois lados. Jogaria Arrascaeta e Thiago Almada. Exatamente. Então, assim, o Thiago Almada é um jogador muito caro. Se o Flamengo tivesse que investir um grande valor, o Flamengo teria que fazer, até porque estamos falando de um jogador que, ao sair do futebol brasileiro, custou muito dinheiro. Então, assim, o Atlético de Madrid pagou muito dinheiro no Thiago Almada e acredito eu que o Thiago Almada é um jogador que tem mercado no futebol europeu. Por mais que no Atlético de Madrid ele não está conseguindo desempenhar o melhor futebol dele, acredito eu que em outras ligas, como por exemplo a Liga Francesa que ele jogou, a Liga Italiana, seriam outras ligas que eu acho que se encaixaria com o estilo de jogo do Thiago Almada. O Thiago Almada é um jogador de muita qualidade. Acho que dificilmente a gente verá ele voltando para a América do Sul nos próximos anos. É claro que seria uma contratação absolutamente espetacular e também dá para dizer, seria uma contratação que mudaria o patamar do time do Flamengo. Não há nenhuma dúvida disso. Mas é uma contratação muito difícil pelo simples fato de o jogador não quer voltar para a América do Sul. Quando um atleta não quer retornar, não importa a sua oferta em salário, não importa a sua oferta para o clube que tem detentor do passe do atleta, nada disso importa se o jogador não quer jogar num certo clube ou não quer jogar num certo continente. Então, assim, nesse caso é difícil porque o Thiago Almada claramente não tem o desejo de voltar para a América do Sul nesse momento. Mas teria sim uma ótima contratação. Mas volto a dizer, na minha percepção, o Thiago Almada não seria um reserva para o Arrascaeta ou um jogador que atuasse na posição do Arrascaeta. Thiago Almada está muito mais para um jogador como era o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta. O Flamengo ele precisa analisar
melhores características desse meio-campista que ele está buscando. O Flamengo precisa encontrar um meio-campista que tenha como uma das suas principais qualidades a armação das jogadas. Algo que o De Arrascaeta faz muito bem e com muita frequência. O Flamengo, me parece, toda vez que vai em busca de um jogador de meio de campo para a posição que o Arrascaeta ocupa, ele sempre busca um jogador que atua melhor mais pelo lado de campo do que de camisa 10. Já vimos o Flamengo contratar outros jogadores. O Carlos Alcaraz era um jogador que não tinha nada a ver com o De Arrascaeta. Se você for ver, o Carrascal é outro jogador que também não tem nada a ver com o De Arrascaeta. Lucas Paquetá é o mais próximo de característica de meias que o Flamengo contratou nos últimos anos, que me parece mais com o Arrascaeta, mas o Lucas deve jogar um pouco mais atrás, ou até mesmo como meia pela direita. Então o Flamengo ele precisa analisar melhor essas características que ele está buscando em meias. Thiago, obviamente, seria uma contratação espetacular, não apenas para o Flamengo, para qualquer equipe da América do Sul, mas a expectativa é que ele possa ser titular da Argentina. E o jogador titular da Argentina provavelmente vai jogar em outro clube europeu, mesmo que esse time não seja o Atlético de Madrid, mas o Flamengo tentou contratar um grande jogador, mudaria obviamente o patamar do time do Flamengo, mas como podemos perceber, não vai acontecer. Eu acho até que o Lucas Paquetá seria, para mim, mais substituto do Arrascaeta do que o Thiago Almada. Eu também. Pelas características. É claro que as características do Arrascaeta não são parecidas com a do Lucas Paquetá. Até porque, na minha opinião, o Lucas Paquetá é um jogador que acelera mais o jogo do que o Arrascaeta. Porém, eu vejo que o Thiago Almada, ele seria um jogador muito bom para ser apenas o reserva do Arrascaeta. É óbvio que pela qualidade que ele tem, ele jogaria, por exemplo, provavelmente de meia pela esquerda, e aí jogaria com o Arrascaeta. Só que eu concordo com isso, eu acho que o Flamengo, quando ele está buscando esse jogador para disputar a posição com o Arrascaeta, o Flamengo está buscando muito esses meias que jogam mais pelos lados de campo do que de 10. E assim, me surpreende que o Lucas Paquetá não seja visto como esse camisa 10 no lugar do Arrascaeta. Porque, na minha opinião, pensando em Carrascal, pensando em Carlos Alcaraz, que jogou no Flamengo, e até mesmo o Thiago Almada, para mim, o mais próximo desse camisa 10 para substituir o Arrascaeta é o Lucas Paquetá. Então, assim, eu preferia, por exemplo, que o Lucas Paquetá fosse esse primeiro substituto e o Flamengo pensasse, por exemplo, numa contratação de um volante. Eu também acho. Eu acho que seria mais interessante do que, por exemplo, buscar esse camisa 10 para substituir ou disputar a posição do Arrascaeta. Eu acho que seria mais interessante pensar num Lucas Paquetá de 10 para substituir o Arrascaeta em alguns momentos, e ter esse outro segundo volante que eu acho que falta ao elenco do Flamengo mais jogadores, por exemplo, com característica de chegar próximo à área, pisar na área ali. E esse segundo volante eu acho que seria até mais importante do que esse jogador para disputar com o Arrascaeta, porque eu volto a dizer, para mim, esse substituto do Arrascaeta já está no Flamengo, é o Lucas Paquetá. Eu tenho a mesma opinião. Acho que o Flamengo deveria focar em contratar um segundo homem de meio de campo com qualidade que pudesse ser titular do Flamengo no momento em que, por exemplo, o Lucas Paquetá pudesse substituir o De Arrascaeta de camisa 10. Eu também acho que o Lucas Paquetá é esse substituto natural do De Arrascaeta. Realmente não consigo entender porque o Leonardo Jardim não vê o Lucas Paquetá nessa posição. Para mim, inclusive a melhor posição do Lucas Paquetá que ele pode atuar. Então, se você for ver na seleção brasileira, provavelmente o Lucas Paquetá será exatamente este jogador que ocupa o De Arrascaeta no meio de campo do Flamengo. Para mim, o Lucas Paquetá deveria ser o substituto ideal para o De Arrascaeta. E aí sim o Flamengo focasse em contratar um segundo homem de meio de campo que, na minha percepção, talvez seja muito mais importante do que esse camisa 10. Um elenco que tem Arrascaeta, um elenco que tem Lucas Paquetá, você não precisa de um outro camisa 10. Você precisa de jogadores um pouco mais atrás, que tenham qualidade com a bola nos pés, mas que também saibam defender muito bem. Acho que essa não consigo muito entender nessa questão do Leonardo Jardim em querer um outro jogador. É claro que provavelmente ele quer um jogador de mais velocidade, um jogador mais jovem, mas dificilmente o Flamengo vai conseguir encontrar no mercado de transferência um jogador com a qualidade do Arrascaeta, com a qualidade do Lucas Paquetá, e que o Flamengo tenha condições de convencer o atleta e, acima de tudo, que o Flamengo tenha condições de pagar para contratar esse atleta, até porque jogadores de uma qualidade desse nível não vêm por empréstimo para equipe nenhuma. É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.